para celebrar o 40º aniversário da publicação de Watchmen, uma das histórias em quadrinhos mais aclamadas e reverenciadas de todos os tempos. Vamos dar uma olhada abrangente em todas as figuras de ação já produzidas a partir deste romance gráfico inovador. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e figuras de ação. Watchmen, do escritor Alan Moore e do artista Dave Gibbons, continua sendo um dos quadrinhos mais importantes já produzidos. Foi o único quadrinho a aparecer na lista da revista Time dos 100 maiores romances em língua inglesa do século passado. Inicialmente, Moore propôs a história envolvendo o grupo de super-heróis da Charlton Comics, que havia sido recentemente adquirido pela DC. Isso acabou se transformando em uma desconstrução do gênero de super-heróis e de muitas maneiras dos próprios quadrinhos. Eu tinha uma idade marcante de 13 anos, em 1986, possivelmente o maior ano da história dos quadrinhos, a Marvel publicou a história Demolidor. Renascido, a DC lançou Batman, o Cavaleiro das Trevas e Art Spiegelman lançou Maus. Um Conto de Sobrevivência foi publicado em volume único, ainda sendo o único quadrinho a ganhar um prêmio Pulitzer, mas foi Watchmen que mudou tudo. A princípio, narrava um mistério de assassinato em um mundo prestes a uma guerra nuclear. Mas por baixo disso, redefiniu fundamentalmente o gênero de super-heróis e elevou o meio dos quadrinhos ao patamar da literatura séria, através de sua narrativa densa, temas filosóficos profundos e técnicas visuais inovadoras. Muitos argumentam que isso arruinou os quadrinhos, iniciando uma era de narrativas sombrias e realistas, que borraram as linhas entre heróis e vilões. Mas uma coisa é certa, existem dois períodos nos quadrinhos modernos, antes de Watchmen e depois. Para comemorar o 15º aniversário da publicação do livro, a DC Direct anunciou uma linha de figuras de ação de Watchmen. Os protótipos iniciais do Comediante, Espectral e Dr. Manhattan estrearam na San Diego Comic Con em 2000, e eles estavam perfeitos. O principal escultor da DC Direct, Tim Bruckner, era conhecido por esculpir figuras que pareciam ter saído diretamente das páginas, e essas capturaram perfeitamente a arte limpa de Dave Gibbons. O próprio Gibbons trabalhou com os fabricantes de brinquedos para que ficassem perfeitos, mas depois foram cancelados. Alan Moore se afastou dessas figuras e também dos planos da DC para o 15º aniversário. Alguns dizem que foi por falta de compensação pelos itens promocionais anteriores de Watchmen, outros dizem que foi por questões de censura com sua linha de quadrinhos ABC, mas de qualquer forma acabou. Foi devastador para a comunidade de action figures. Tanto que essas figuras apareceram na capa da Toy Fair como as figuras perdidas mais desejadas de todos os tempos. Então, acho que é isso. Fim da história. Curta e se inscreva. Então, em 2005, depois de quase 20 anos passando de estúdio em estúdio, os direitos para um filme do Watchmen acabaram ficando com a Warner Bros. Eles escolheram um jovem Zack Snyder, recém-saído do sucesso da adaptação em quadrinhos de 300 para dirigir. Antes considerado impossível de ser filmado devido à sua narrativa densa e temas complexos, Snyder discordou e produziu uma adaptação extremamente fiel, usando literalmente o próprio quadrinho como storyboard e roteiro do filme. Isso gerou muitos produtos licenciados. Vamos conferir as figuras produzidas pela corrente contínua Direct para o filme Watchmen de 2009. Vamos começar pelo começo, ou talvez seja o final, ou talvez seja o começo do fim, enfim. Vamos começar com o Comediante, porque foi a morte dele nas primeiras páginas de Watchmen que deu início a toda a história. Agora, o Comediante aqui é interpretado por Jeffrey Dean Morgan no filme. E eu acho bem apropriado que um personagem que é praticamente um psicopata seja interpretado por alguém que tem 3 nomes, como um serial killer ou, sei lá, um assassino. É uma figura decente, a escultura da cabeça é bem legal. Eu gosto do charuto meio que na boca dele e da cicatriz, que é um aspecto bem marcante do personagem dele mais pra frente, e está bem representado aqui. Você percebe algumas das limitações da DC Direct, articulação muito mínima. E mesmo a articulação que temos não é muito funcional. Mas não é isso que você está buscando. Com essas figuras, você está buscando uma representação mais fiel à tela, e eu acho que isso com certeza faz isso. Eles mantiveram o traje do Comediante muito parecido com o dos quadrinhos, e eu acho que isso é um grande ponto positivo para essa figura. E nós realmente recebemos uma variante dessa figura agora, com uma versão sem máscara. Sinceramente, eu não acho que a versão sem máscara se pareça tanto com o ator quanto a versão mascarada, mas pelo menos nós temos 2 versões diferentes do Comediante. Um grande ponto positivo é que eles acertaram o botão de carinha sorridente no traje dele, provavelmente a coisa mais importante que eles tinham que acertar, e conseguiram fazer isso.
Dr. Manhattan mostra claramente os pontos fortes e fracos das figuras da DC Direct. Ela tem uma escultura linda que parece ter saído exatamente da tela. Detalhes esculpidos incríveis. Proporções realmente ótimas, mas quase nenhuma articulação, especialmente aqui nas mãos. O que você vai fazer com isso? Essas mãos estão fixas nessa posição, não há rotação ali. Claro, você tem um pouco de articulação na bola do ombro, mas nada além disso. E aí você acaba deixando ele meio que nessa pose parada sem graça. Claro, com esse corte em V no quadril, não dá pra fazer muita coisa com isso. Mas vou dar crédito a DC Direct porque eles resolveram o problema. Isso mesmo, ele se desmonta. E você pode adicionar as pernas flutuantes mais clássicas. Então agora as mãos realmente fazem sentido. Esse é meio que o visual clássico do Dr. Manhattan, simplesmente flutuando e brilhando acima de todo mundo. E falando em brilhar, ele também ganhou uma segunda figura, em uma forma mais brilhante. Aqui está a versão colorida dos quadrinhos e a translúcida e brilhante. Você também poderia trocar as pernas, mas por que faria isso? Você basicamente sempre vai deixá-lo com esse visual. Então, outro que é absolutamente idêntico ao design dos quadrinhos de Dave Gibbons. Então eles permaneceram fiéis a isso, mas não exatamente uma figura de ação. O legado é uma parte enorme da densa e complexa mitologia de Watchmen, e essas figuras da DC Direct nos trouxeram alguns personagens de legado, incluindo a primeira versão do Coruja, então este é o Coruja. O primeiro dos anos 1940 com seu traje dos Minutemen, aquele estilo tradicional, os super-heróis, se é que podemos chamar assim, os heróis fantasiados dos anos 1940. E ele realmente tem aquele visual antigo, usando shorts e tudo mais. E isso é bem fiel ao visual dos quadrinhos. E porque, como mencionamos, cada um desses personagens é baseado em um personagem da Charlton. Coruja Noturna é baseado no Besouro Azul, que teve uma versão da Era de Ouro antes da sua versão da Era de Prata. Então esse primeiro Coruja Noturna representa meio que o visual da Era de Ouro do personagem, enquanto o outro é realmente o predominante nos quadrinhos e no filme. Coruja Noturna 2 é baseado na versão da Era de Prata, então Coruja Noturna, claro, como eu disse, é baseado na versão do Ted Kord do Besouro Azul. Meio parecido com o Batman, não tinha superpoderes, mas usava muitos apetrechos, usava sua inteligência e criatividade. Infelizmente, esse aqui, quero dizer, definitivamente parece o Coruja Noturna, mas eles optaram por aquele visual mais moderno de traje de super-herói blindado. Um dos grandes fatores do Coruja Noturna era sua barriguinha, algo que se perde nesse visual mais atlético. Eles acertaram bem a capa, né, e a máscara meio que parece com o que o Coruja Noturna usava. Mas esse aqui não é nem de perto tão fiel aos quadrinhos quanto os que vimos anteriormente. O próximo personagem legado principal que vemos na linha é a Espectral, e essa é a primeira contemporânea do Coruja Noturna. Esta é a Espectral 1. Ela foi uma das Minutemen, e você pode ver isso. Mesmo que o traje dela e essa personagem tenham sido baseados na vilã Nightshade da Charlton, ela tem muita influência de uma personagem antiga da corrente contínua chamada Dama Fantasma. E você pode ver isso claramente no traje. Ela tem quase aquele visual de dominatrix com as meias e tudo mais, mas aquele penteado é tão, sabe, Segunda Guerra Mundial, anos 1940, muito legal. Porque o relacionamento dela com a filha é um dos principais pontos da história e, claro, temos a filha dela. A segunda é Espectral de Seda, e essa aqui tomou só algumas liberdades em relação ao visual dos quadrinhos, mas com certeza é reconhecível como Espectral de Seda. Eu aprecio o fato de que eles realmente acertaram no penteado e o visual mais jovem da atriz certamente funciona. Esta é Mayleen Ackerman, acredito eu que foi a atriz novamente. Muito pouca articulação, mas certamente uma boa representação dessa personagem. Ozymandias é outro que sofreu bastante com a repaginação moderna dos trajes de super-herói da época. Novamente, é esse tipo de visual metálico, com aparência de armadura. E embora haja traços do traje original dos quadrinhos dele, esse aqui pra mim realmente não acerta o alvo. Sabe, o símbolo do olho até está aqui, mas não está aqui em cima, como era. A capa dele não parece a mesma, sabe? Ele tinha um visual mais esvoaçante nessa parte. Ele até tem a máscara de dominó, mas não tenho certeza do que está acontecendo com esse adereço de cabeça. Esse é um caso em que tentaram dar um visual moderno. Acho que você perde algumas das coisas que realmente eram únicas e especiais sobre o personagem e, claro, o personagem de destaque tanto dos quadrinhos quanto do filme. Rorschach, realmente fiel aos quadrinhos, Rorschach.
Eles quase não mudaram nada no design desse personagem. Eles conseguiram no filme fazer a máscara dele mudar, se transformar constantemente, e o efeito estático que eles colocaram aqui, eu acho que realmente parece exatamente com algo que Dave Gibbons teria desenhado na página. Então, uma boa escolha para a mancha na mancha de tinta que eles usaram para isso. Claro, ele tem seu sobretudo, ele está com aquele lenço tipo Ascot aqui, a calça roxa e os sapatos, e acho que dá para perceber, tipo essas botas que ele está usando. Esses sapatos eles são plataformas, parecidos com salto, usados para deixar o personagem, que era baixo, mais alto. Belo detalhe, realmente, muito bem esculpido, olha as linhas fluindo. E ele parece que mesmo nessa posição estática, do jeito que fizeram, as dobras das roupas, as dobras do sobretudo. Ele parece que está se movendo, o que é bom, porque ele não se move. Quero dizer, tem tão pouca coisa acontecendo em termos de movimento, sabe? Com a cabeça meio inclinada em um ângulo, isso realmente só funciona em uma posição parada, mas do ponto de vista fiel aos quadrinhos, está realmente muito bom. E ele também ganhou uma variante onde temos um Rorschach sem máscara com o rosto esculpido do ator Jack Earl Haley. E mais uma vez, você tem um personagem psicopata em Rorschach, interpretado por um ator que tem 3 nomes. Então, isso é coincidência. Será que o diretor de elenco sabia de alguma coisa a mais? Sabe, será que eles pensaram que esses caras iam acabar se tornando, tipo, estupradores em série? Vai saber. Mas no fim das contas, funcionou. Você tem o cabelo ruivo e o visual. Acho que é um Rorschach sem máscara decente, mas essas 8 figuras constituíam todos os bonecos de ação de 15 centímetros que conseguimos para o filme Watchmen. Mas a DC Direct ainda não tinha terminado, porque eles produziram as 3 figuras mais fiéis aos quadrinhos na linha DC, Icons de 33 centímetros, vamos dar uma olhada em cada uma delas. Dr. Manhattan foi o mais fácil de criar, pois só precisaram pintar o corpo de azul e colocar um átomo de hidrogênio na testa. E voilà, você tem uma figura. Agora, na verdade, estou sendo um pouco injusto. Esse personagem, na verdade, veio com uma roupa completa, tipo um terno inteiro que ele podia vestir. Mas quem sabe onde isso foi parar? Já se passaram 20 anos desde que essas figuras foram lançadas. Você vê o corpo por baixo, é uma estrutura muito boa. Eles usam em quase todos os ícones de 13 polegadas da DC. Mas você pode colocá-lo naquela pose clássica do Dr. Manhattan flutuando. Não é uma figura feia, o comediante é particularmente legal. Tem muito mais acontecendo com essa roupa dele do que com qualquer uma das outras figuras. Eu gosto do fato de que o charuto dele parece que está realmente aceso e soltando fumaça. É possível ver a cicatriz dele, que está menos visível nesta figura, e a máscara de dominó pode ser removida, dando a você sinceramente um rosto esculpido do ator que não é muito fiel. Mas novamente, esse é um traje que é incrivelmente parecido com o do livro. Ele vem com um par de pistolas nos coldres. E deveria ser bom porque esse cara, na verdade, custou $125 quando foi lançado no início dos anos 2000, enquanto os outros 2 custavam 100. Você teve que gastar $25 a mais nesse cara, então é melhor que ele seja bom. E temos o Rorschach. E você pode ver algumas das limitações de usar tecidos para tudo, comparado ao que conseguimos alcançar com as figuras de plástico, especialmente com a máscara. Parece que ele está com uma meia suja na cabeça, e mesmo depois de todos esses anos, parece que está meio borrado. Eu não sei se isso é para tentar dar a ideia do movimento da mancha de tinta que estava sempre mudando na máscara dele ou não. O chapéu fedora está bem legal, encaixa direitinho. Ele tem o lenço no pescoço, o sobretudo, calças roxas, sabe? Ele é isso aí. Claro, Rorschach foi baseado no Questão, uma criação original de Steve Ditko, que na verdade foi baseada em outra criação de Ditko chamada Senhor A. E as atitudes extremas desses personagens foram o que Alan Moore colocou no personagem Rorschach. Sempre que há um personagem como Ditko, é interessante, pois Rorschach refletiu a descrição que Alan Moore fez de Ditko no livro. É uma figura com um visual marcante. Se você também gosta de quadrinhos, história e action figures, comente e deixe um like no vídeo. Inscreva-se no Carbon Scoring para conferir conteúdos semanais de qualidade. Se essas fossem as únicas figuras feitas, nós, colecionadores, conseguiríamos viver com isso. Elas não eram perfeitas, mas o Rorschach, o Dr. Manhattan e o comediante eram incrivelmente fiéis aos quadrinhos, e isso já é muito bom. Então, um milagre aconteceu. Em 2012, a Mattel anunciou uma linha de 6 figuras de personagens de Watchmen, baseadas nos quadrinhos para o serviço de assinatura Mad Collector em 2013, chamado Clube Black Freighter, referência à sede.
Essas figuras foram lançadas ao longo do ano em embalagens extremamente voltadas para colecionadores, dando a opção de exibir a figura na própria embalagem ou usar a embalagem para criar vários cenários de fundo, incluindo o famoso muro com o grafite "Quem vigia os vigilantes?". Sim, agora finalmente temos algumas figuras fiéis aos quadrinhos. Isso não faz tanta diferença para o Dr. Manhattan, porque o visual dele é muito simples. Ele é só um cara azul pelado com um short e um átomo de hidrogênio, mas as sombras sob os olhos deixam o visual mais parecido com o dos quadrinhos. Aproveitando o tema dos quadrinhos, é um bom momento para citar as referências desses personagens. Eu mencionei que Alan Moore tinha originalmente proposto fazer isso com os heróis da Charlton, a linha de quadrinhos Charlton, uma editora independente que basicamente tinha falido, e a corrente contínua tinha comprado os direitos da linha de super-heróis deles. Bem, Dr. Manhattan é baseado no Capitão Átomo, uma criação de Steve Ditko dos anos 1960. Ele é, você sabe, um super-herói com poderes atômicos e é daí que vem a origem dele, e vamos passar por isso com o resto desses personagens. Usar o corpo da linha DC Universe Classics dá a essa figura muito mais articulação. Como esses modelos são quase iguais, têm aparência homogênea, foram esculpidos pelo grupo Quatro Cavaleiros. Mas todos os tipos de figuras masculinas poderosas usam esse mesmo corpo, então não tem um modelo tão único assim. Aqueles bonecos originais da DC Direct que nunca tivemos teriam isso. Mas no geral, para um boneco de ação do Dr. Manhattan, este aqui é muito bom. Agora sim, estamos falando sério. Olha essa figura do Ozymandias, esse é o visual dos quadrinhos do Ozymandias que eu quero. O dourado, o roxo. Ele tem esse círculo gigante, quase como um disco voador ao redor dele. Tem a faixa de cabeça simples, o símbolo do olho. Muito, muito bom agora. Ozymandias foi baseado no personagem da Charlton, Peter Cannon Thunderbolt, e eles não têm muito em comum visualmente. Mas Peter Cannon era um personagem que tinha maximizado suas habilidades físicas e mentais. Ele basicamente funcionava como um humano perfeito, mental e fisicamente, e esse era meio que o superpoder de Ozymandias, por assim dizer. Então essa foi a parte que Alan Moore trouxe para esse personagem. Visualmente, Dave Gibbons baseou isso muito mais na iconografia egípcia. Além disso, Alexandre o Grande, ele tirou seu nome de Ramsés II, o faraó que reinou por mais tempo na história do Egito. Então tem muito disso acontecendo aqui. E eu acho que com essa tinta metálica dourada junto com o roxo, isso dá um visual realmente majestoso. Essa é uma figura realmente boa de Ozymandias. Ele até tinha uma cabeça alternativa com a máscara, mas no livro ele aparece predominantemente sem ela. Ele só usou por um período muito breve, quando os justiceiros estavam tentando se reunir. Então, pra mim, esse é o visual definitivo desse cara. O comediante no estilo dos quadrinhos, eu acho, está muito bom. E pra falar a verdade, esse provavelmente tem o rosto mais parecido com o estilo do Dave Gibbons. A cicatriz bem marcada, a testa, sabe, com um pouco de sobrancelha franzida, então dá pra perceber que essa é uma versão mais velha do comediante. O bigode está muito mais fiel, a única coisa é que a cabeça está um pouco pequena nesse corpo, mas eu relevo porque a precisão está muito boa. Além disso, o traje está incrível, direto do livro, com seu lança-chamas para conter tumultos naquela época. O único ponto em que essa figura realmente falhou, e é quase imperdoável, foi não incluir o rosto sorridente no botão dele. Eu não faço ideia se, assim como Forrest, Gump ainda detém os direitos autorais do rosto sorridente, e é por isso que eles não puderam colocar ali. Mas parece que em uma figura onde eles se esforçaram tanto para nos dar tanta precisão, faltar isso é quase criminoso. Silk Spectre está quase perfeita. Ela captura tão bem o visual da personagem do livro, até mesmo os brincos com as iniciais SS, o corte de cabelo, o rosto. E eles usaram esse tipo de plástico macio e emborrachado para conseguir aquele visual envernizado da fantasia dela que saiu direto do livro. Esta está muito bem feita agora. Como figura feminina não tem tanta articulação quanto as masculinas, mas tem um pouco. É preciso cuidado ao girar a cintura dela para não rasgar o plástico emborrachado. Mas é exatamente assim que uma espectral de seda dos quadrinhos deveria ser. Eu deixei meus dois favoritos para ontem à noite. Coruja está ótimo de novo. Isso parece um desenho do Dave Gibbons ganhando vida, e o jeito que eles fizeram a capa cair sobre os ombros dele, direto do livro, quero dizer, absolutamente perfeito. E o que eu realmente aprecio é que eles deram a ele uma peça um pouco diferente aqui para o meio dele.
Em vez de ter abdominais esculpidos, esse visual liso, e o fato de que está, você sabe, talvez um pouco barrigudo, fiel aos quadrinhos, realmente traz aquele visual de super-herói aposentado, fora de forma e acima do peso para a figura de ação de plástico. Ele traz uma pistola de gancho, referência às suas habilidades técnicas, e o cinto de utilidades. Isso aqui está realmente muito bom agora. O movimento da cabeça dele é certamente limitado pelo formato dessa máscara de coruja noturna, mas aviso justo, tudo bem. O fato de essa capa cair tão bem pra mim, isso realmente faz toda a diferença nessa figura. E claro, Rorschach de novo, você tem as calças roxas, tem a arma de gancho que ele roubou do coruja e usou para matar alguém. Você tem a máscara, que eu acho que é mais uma mancha de tinta muito boa. Em vez de ser apenas claramente um rosto, ela meio que passa essa ideia sem, sabe, exagerar demais. O sobretudo parece sujo e encardido. Está desabotoado de um lado, mas abotoado do outro. Se eu tivesse uma reclamação, seria que o Fedora talvez seja um pouco pequeno na cabeça dele. Eu meio que não gosto disso porque é uma parte fundamental do visual. Poderia ser um pouco maior, mas isso é perdoado por causa deste detalhe. O fato de eles terem colocado o botão arrancado que realmente observaram e consideraram isso. O casaco dele é tão velho, gasto e esfarrapado. E do jeito que Dave Gibbons desenhou no livro, com um botão faltando, incluindo esse detalhe. Isso faz toda a diferença, e com certeza deveria ter sido assim. Uma das maiores forças de Watchmen é que era uma história completamente autossuficiente, com começo, meio e fim. Um momento capturado no tempo, totalmente encapsulado, nunca para ser estragado. É claro, o dinheiro sempre fala mais alto. 2012 trouxe várias minisséries prelúdios sob o título Antes de Watchmen, com Minutemen de Darwyn Cooke sendo considerada a melhor de todas. Em 2017, dois dos meus criadores favoritos, o roteirista Jeff Johns e o artista Gary Frank, foram escolhidos para criar uma sequência de Watchmen, uma que integraria a história à continuidade principal da corrente contínua. Intitulada Relógio do Juízo Final, esses dois criadores brilhantes provaram que essa era realmente uma tarefa impossível. A reação da crítica foi mista. O livro era lindo e ambicioso e tematicamente tentou restaurar um pouco da luz da escuridão que era o legado de Watchmen. Ei, e nós ganhamos mais brinquedos. A corrente contínua Direct lançou 3 duplas de figuras, incluindo 2 personagens inéditos de Relógio do Juízo Final. O primeiro dos 2 conjuntos trazia novas versões de Dr. Manhattan e Ozymandias. E embora você tenha um molde dedicado para o Dr. Manhattan, acho que lembra mais as figuras da Mattel do que qualquer outra coisa por causa da peça na cintura. Você não consegue juntar os pés dele para aquele visual flutuante. Ele tem um dedo de te toco e te mato, o que é meio legal. Não sei se o Rorschach acha isso legal, mas ainda assim é interessante. Tem mais o visual dos quadrinhos, com sombreamento e átomo de hidrogênio. É uma figura decente, mas não sei se... Na verdade, isso é um avanço comparado ao que tínhamos antes, enquanto considero o Ozymandias um retrocesso. Essas figuras são maiores, estão mais na escala de 7 polegadas do que na escala de 6 polegadas da Mattel. E claro, ele tem um belo dourado e roxo. O rosto esculpido, porém, é só um cara loiro genérico. Realmente não se parece em nada com os Ozymandias dos quadrinhos e da DC Direct. Na época de ouro, com Tim Bruckner na escultura, eles nunca deixavam isso passar. Era claro de onde vinha a inspiração do artista para cada figura. Então, de novo, eu não acho que essa seja superior à da Magic Collector. Nossos 2 últimos pacotes duplos vinham com uma figura que já tínhamos e uma figura original. Essas eram obviamente as que já tínhamos, e esse comediante é um passo para trás. Quero dizer, eu gosto do fato de que ele tem suas pistolas duplas e as cores são legais. Acho que, sabe, tem um certo brilho nas calças que dá mais aquele visual de couro, diferente do tipo de Kevlar aqui em cima. Mas o rosto esculpido não se parece em nada com o comediante dos quadrinhos. Agora, ele é a versão mais velha, com aquelas têmporas prateadas, mas não, esse não ficou bom. E infelizmente eu sinto o mesmo agora em relação ao Rorschach. A escultura geral está muito boa. Eu realmente acho que o chapéu removível tem proporções melhores para a figura. Acho que ficou legal. A arma de gancho dele não é nem de perto tão detalhada quanto a que recebemos anteriormente. E embora a escultura do sobretudo em si esteja bonita, eles não acertaram aquele detalhe do botão.
Mas a área onde eu realmente estou mais decepcionado é o visual da mancha de tinta. Quero dizer, isso parece mais arte kabuki do que uma mancha de tinta. É quase como se eles tivessem se esforçado demais para tentar tirar uma expressão facial real dessa mancha de tinta, em vez de simplesmente deixar que fosse uma mancha de Rorschach. E pra mim, isso tira um pouco do valor da figura. É como se fosse um rosto, em vez de, sabe, apenas uma mancha de tinta comum. Na verdade, também vou rebaixar esta. Mas pra mim, o grande destaque desses dois pacotes foram os novos personagens que foram introduzidos em Relógio do Juízo Final, Marionette e Mímico. Agora, Geoff Johns, o escritor, o criador desses personagens do ponto de vista da escrita e no estilo clássico de Watchmen, baseou esses personagens em antigos personagens da Charlton, então eram dois vilões da Charlton. Era uma dupla de marido e mulher chamada Punch e Judy, e isso obviamente era um trocadilho com Punch e Judy. Os shows de marionetes que eram muito famosos na Inglaterra nos anos 1800, então a aparência quase de palhaço de Punch e Judy se traduz muito bem para Marionette e Mímico. Esses personagens são brilhantemente desenhados, quero dizer, é aí que Gary Frank, o criador artístico deles, realmente se destacou. Eu adoro as pequenas linhas que fazem parecer que ela tem uma boca de fantoche, e claro, as pequenas bochechas coradas e tudo mais. A roupa dela tem meio que aquele visual de Arlequim, mas ainda assim é única. Mímico, simplesmente um mímico perfeito. E dá pra perceber isso pela expressão facial que ela transmite. Esse cara não fala, ele é absolutamente silencioso, e se você lê o livro, sabe que ele está carregando suas armas agora mesmo. E foi isso. Esses dois foram definitivamente a salvação em termos de personagens do Relógio do Juízo Final, e eu fico muito feliz de tê-los incluídos na minha coleção de Watchmen. E aí, o que vocês acham? Estão satisfeitos com as figuras de Watchmen que já temos ou querem ver ainda mais? Vocês gostariam de explorar alguns daqueles prelúdios de Watchmen ou até mesmo passar pela série da HBO, que na verdade eu achei realmente excelente? Me contem aí nos comentários. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.